Lia conta, Viviane pensa. Este é o podcast Curiosamente. Você já parou para pensar que, ao usar IA, a sua reputação também está em jogo? Bem-vindo a mais um episódio do Curiosamente, o podcast onde a curiosidade vira aprendizado. Eu sou a Helena e seguimos juntos na série IA com Propósito. Que bom ter você por aqui de novo, Lia. Oi, Helena. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui. Eu adoro compartilhar com vocês o que a Viviane tem pesquisado e, principalmente, como isso tem sido colocado em prática. E hoje vamos conversar sobre reputação, autoria e diretrizes. Lia, confesso que, quando li esse material, me deu um certo frio na barriga. Se nem todas as leis estão definidas ainda, como é que a gente pode confiar e usar a IA de forma responsável no dia a dia? Essa é uma pergunta essencial. E a resposta começa por algo que vai além da tecnologia: confiança. Quando a gente usa a IA, não está apenas interagindo com uma máquina. Estamos colocando em jogo a nossa credibilidade. Se eu simplesmente copio um texto gerado pela IA e publico sem revisar, posso comprometer minha reputação. Ou seja, não é só pegar a resposta e sair usando, né? De jeito nenhum. A IA tem muito potencial, mas também pode errar, e às vezes feio. Esses erros são chamados de alucinações, quando ela inventa informações que parecem verdadeiras, mas não têm base real. É como quando alguém inventa uma história com tanta convicção que parece verdade. Por isso, revisar o que ela responde é como conferir uma prova antes de entregar. É um cuidado que garante que o conteúdo representa o que você acredita e o que sua empresa defende. Esse filtro protege sua reputação e reforça a sua autoria. Porque, no fim das contas, quando usamos IA, é o nosso olhar, nossa experiência e responsabilidade que estão ali também. Agora, me explica uma coisa, Lia. Por que a IA alucina? A IA é treinada com volumes imensos de dados e, quando recebe uma pergunta, tende a oferecer alguma resposta. O desafio é que muitas vezes os dados não refletem a realidade e a IA não tem um filtro que diferencie fato de suposição. Por isso, às vezes ela constrói respostas que parecem corretas, mas que não têm base sólida. Chamamos isso de alucinação, uma resposta que soa confiável, mas que pode levar a decisões erradas se não for devidamente verificada. Faz sentido. E tem outro ponto que me chamou a atenção. Quando a gente usa uma ferramenta de IA, faz diferença se ela foi criada nos Estados Unidos, na China ou em outro país? Faz sim. A origem da ferramenta interfere nas regras que ela segue, e isso importa quando usamos essa tecnologia aqui no Brasil. Isso significa que seus dados podem ser usados de maneira diferente do que você imagina. Pode nos dar um exemplo? Claro! Veja bem. Uma IA desenvolvida nos Estados Unidos pode adotar práticas de privacidade diferentes das exigidas pela nossa LGPD. Já uma solução chinesa pode operar com padrões ainda mais distintos, muitas vezes orientados por diretrizes estatais de controle e segurança. Além disso, cada empresa também estabelece suas próprias diretrizes internas de uso e segurança, que podem variar bastante de uma para outra. Então, se a gente não presta atenção a isso, pode acabar usando uma ferramenta que trata dados de formas que não são compatíveis com as nossas leis ou com os nossos valores éticos. É isso? Exatamente, Helena. Olhar para a origem da IA é mais do que uma curiosidade técnica. É parte do uso responsável. Entendi. E olhando para o Brasil, o que a gente já tem de concreto? Estamos acompanhando avanços importantes. No Brasil, por exemplo, está em andamento o PL 2338/2023, que busca estabelecer um marco legal para o uso da IA, tratando de direitos, garantias, responsabilidade civil e ética. Alguns estados, como Paraná e Goiás, já começaram a desenvolver suas próprias legislações. Nas últimas eleições, aqui no Brasil, tivemos um movimento nesse sentido, pelo que me lembro, não foi isso? Foi sim, Helena. O Tribunal Superior Eleitoral criou normas específicas para coibir desinformação e uso indevido de ferramentas digitais, inclusive envolvendo inteligência artificial, justamente para proteger a integridade do processo eleitoral e a confiança do público. Isso mesmo. E fora do Brasil, como está esse movimento? Lá fora, temos iniciativas como o AI Act da União Europeia, a Bill of Rights nos Estados Unidos
e algumas diretrizes importantes da Unesco voltada à ética na inteligência artificial. Cada país tem seguido um caminho, mas todos com o mesmo objetivo: tornar o uso da tecnologia mais seguro e ético. Ou seja, não dá mais para usar a IA sem considerar todo esse contexto. Exatamente. Agir com responsabilidade no uso da IA envolve validar as informações, ser transparente sobre o seu uso, proteger os dados sensíveis e acompanhar as mudanças legais e éticas. A tecnologia pode evoluir num ritmo acelerado, mas a nossa reputação precisa ser construída com consistência. Muito bem, Lia. Então, se a gente fosse resumir, a reputação se preserva com validação, a autoria se fortalece com responsabilidade e as diretrizes, mesmo em construção, funcionam como placas de trânsito que nos orientam pelo caminho. Resumo perfeito, Helena. A IA pode abrir muitas portas, mas a direção que seguimos é sempre uma escolha nossa. No fim, usar a IA com propósito é cuidar do que mais importa: a confiança que as pessoas depositam em você. Excelente! Encerramos por aqui, mas seguimos juntos na série IA com Propósito. Obrigada, Lia, e obrigada a você que nos acompanha. Até o próximo episódio.